Igreja, vocês estão felizes? Amém. Não tem como estar triste aqui, né? O corpo de Cristo, a igreja, é maravilhosa, né? Algum tempo atrás, quando o Gabi estava falando aqui, eu estava lembrando que algum tempo atrás eu li de uma situação, né, rara que aconteceu. Bom, na verdade não é tão raro assim, acontece com frequência, mas aquele evento ali foi especial porque alguém aqui já matou uma galinha? Não, ninguém matou. Que minha esposa já matou? Minha esposa também é. Minha esposa é radical nessas coisas aí. Já é do mato, né, amor? Mas a galinha ali, né? Às vezes você corta ali o pescoço dela e ela continua correndo, né? E aconteceu uma vez que cortaram ali a cabeça de uma galinha, ela ficou correndo durante 2 dias, ficou 2 dias vivas. Aham. Sem a cabeça, né? E batia de um lugar para o outro e tal, não sabia para onde ia. E é muito engraçado porque, infelizmente, tem muitas igrejas que estão assim, né? Sem a cabeça, batendo e andando de um lado para o outro. E sem a cabeça você não consegue se alimentar, não consegue, né? Tá ali. E a igreja é tão especial, a igreja de Cristo, porque o nosso cabeça é Jesus, não é mesmo? Nosso cabeça é Jesus. E Jesus, ele traz todo o suprimento, né? A gente sabe que todo alimento que entra no nosso corpo entra através da cabeça, não é mesmo? Então, através de Cristo, através do corpo, nós temos vida, né? Ele toma as direções, aquela galinha ali batendo de um lado para o outro, né? Não tem visão, não tem nada. Mas nós temos Jesus como nosso cabeça. Jesus que toma as decisões, pega o controle, anda. Nós simplesmente nos rendemos aos direcionamentos dessa cabeça, que é Jesus Cristo. Amém? Mas a palavra nem é sobre isso, é outra coisa, na verdade. Mas eu quero orar com você antes da gente entrar aqui, né, no assunto. E se você se sentir confortável para isso, gostaria de pedir para que você feche seus olhos. Nós vamos orar, você concorde comigo nessa oração. Pai, nós agradecemos, Pai, somos gratos por Cristo Jesus. Somos gratos, ó Pai, pelo sangue que nos lavou, que nos deu justiça. Nós somos gratos ao Senhor pelo seu corpo, do qual nós fazemos parte. Estamos inseridos, ó Pai, em Cristo Jesus. E nesse local, Pai, nós temos uma nova realidade. Nós temos vida. Nós temos, Senhor, acesso ao Pai. E nós te agradecemos, Pai. Louvamos o teu nome por isso, Pai. E também damos, Senhor, uma ordem agora a Satanás para que ele, toda seta de Satanás, Pai, toda distração, todo espírito maligno que porventura esteja aqui oprimindo alguém, todo e qualquer pensamento que vem de Satanás, toda e qualquer confusão que vem na mente agora de algum irmão aqui, nós agora cancelamos em nome de Jesus. Declaramos, Satanás, você não tem poder aqui. Todos os seus demônios não podem entrar aqui. Não podem impedir o agir da palavra de Deus, Pai. Nos rendemos à tua palavra nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, você é livre para agir e ministrar os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Bom, eu quero compartilhar com vocês, eu quero colocar o tema aqui desse estudo aqui, de colhendo vida. Colhendo vida. Vocês sabem que nós temos falado a respeito da colheita, né? Falamos a respeito da semeadura, e agora nós estamos, por alguns domingos aqui, falando a respeito da colheita. E existe uma colheita para nós, né? Existe algo que está ali proposto, pronto, para que nós possamos colher. E eu quero falar a respeito de colher vida. Existe um versículo, Colossenses 2,13, que fala assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então aqui esse versículo ele fala, quando vocês já estavam mortos, né? Já não havia vida ali, não havia, né, nenhuma manifestação de vida. Nesse ponto de morte, de escuridão, de trevas, o Senhor Jesus, ele nos encontrou nesse local. E nós estando dessa forma, ele nos deu vida. Então, às vezes nós pensamos, né, existe um pensamento que é,
eu vou aceitar Cristo para que, né, para que eu não morra, né? Na verdade, todos nós já estávamos mortos, né? Já havia morte em nós, já não tinha nada ali mais, não existia valor em nenhum de nós. Quando lá no começo, né, na Bíblia, no Gênesis, ali no começo de tudo, quando Deus ele faz o homem, e a Bíblia fala que ele forma o homem da terra ali, né, modela e tudo mais, e chega um momento ali onde ele dá um fôlego de vida ao homem, ele sopra, né? E aqui naquele momento que traz vida ao homem é o próprio Deus. Sem Deus ali era só um manequim, né? Era só alguma escultura. Mas a vida entrou no homem a partir do momento que Deus ele soprou no homem, né? A partir do momento que ele impartiu algo ali no homem, aí a vida se manifestou naquilo que não tinha nada ali, né? Naquilo que só era uma terra ali, não tinha nada. E nós sabemos, né, conhecemos ali um pouco da história, alguns de vocês sabem muito bem disso, que depois de algum tempo, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, né? Pecaram ali, toda a história do fruto que vocês conhecem, e naquele momento eles são desconectados da fonte, né? Então eu gosto de pensar como se fosse um celular, né? Hoje nós pegamos, carregamos o celular, e a partir do momento que nós tiramos esse celular do carregador, ele passa a perder bateria, não é mesmo? Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, até que em determinado momento acaba, não é mesmo? E foi exatamente o que aconteceu com o homem. Ele saiu dali, e nós sabemos que o estado de tudo que se vê, todas as coisas, tudo está sendo deteriorado, tudo está acabando, né? Todo o corpo natural vai acabando. Você compra um carro, daqui 10 anos já começa a dar defeito, daí até antes, né? Depois de alguns anos começa a dar defeito, né? Você compra o celular hoje, daqui a algum tempo já está defasado e vai... O corpo natural mesmo, você, né? As pessoas aí vai ficando velhas, vai envelhecendo, tudo está envelhecendo. Você pega um café para tomar, deixa ali alguns minutos, depois ele já está frio. Por quê? Porque tudo vai envelhecendo, tudo vai acabando, tudo vai passando, tudo vai passando. Porque aquele ligamento, né, aquela ligação com a fonte foi desfeita. Não existe mais essa ligação. E a partir desse momento que começa a operar na vida das pessoas, é a morte. É a morte. Minuto após minuto, as pessoas estão morrendo. Minuto após minuto. Um minuto atrás, a pessoa estava mais viva do que um minuto depois, né? E vai ficando pior, vai ficando pior. Então nós já estávamos mortos. Em Gênesis 2,17 fala assim, né? Lá tem um pouquinho dessa narrativa ali que fala assim, Gênesis 2,17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque do dia em que dela comer, você certamente morrerá. E existe um outro momento ali que a serpente está conversando com Eva e ela fala, não, você não vai morrer, né? Ela vem com as mentiras ali, não, você não vai morrer, não confia nessa palavra. Né? Ela vem ali colocando a prova e Eva, ela dá ouvidos ali para a serpente, né? E acontece tudo isso. Romanos 5:12 fala assim, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Foi nesse exato momento onde houve a desconexão ali, né? Onde deixou de estar conectado na vida. Onde o homem passou a ser governado pela morte. Naquele momento, através daquele ato ali, toda a humanidade veio debaixo da morte. Depois tem Gênesis 5:3 que fala assim, Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Né? Sete ali, depois de Abel e Caim ali, né, que teve aquela situação, depois ele gerou filhos e filhas, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ou seja, a semelhança caída, né, do pecado, pois o pecado já tinha entrado ali. Então todos que vieram depois de Adão, todos vieram debaixo da morte. Todos vieram
presos, né, vieram encarcerados à morte. A morte exercia domínio, a morte exercia um senhorio sobre todas as pessoas. E muitos ainda hoje exercem, né? Exerce ainda hoje. A morte exerce domínio sobre muitas pessoas. Sobre muitas pessoas. Lá atrás da minha casa, né? Alguns de vocês já foram lá atrás da minha casa, no terreno de trás, tem uma árvore do terreno de trás ali, a gente consegue ver ela, que ela é toda seca ali, bem seca mesmo, assim, tem um tronco, tem alguns galhos, mas tudo bem seco, né? E quando nós nos mudamos para essa casa, a pessoa que morava ali, né, ela estava apresentando a casa para a gente, mostrando ali, né, atrás, ali no nosso terreno tem um pé de amora, um pé de limão, tem umas coisinhas, e daí tinha uma árvore que estava toda seca. Daí a André falou, nossa, e essa árvore, né, está toda seca aqui. Daí ela falou, então, na verdade, teve uma vez que houve uma tempestade assim, né, muito forte, e caiu um raio nessa árvore. Caiu um raio nela, e daí, depois de algum tempo, né, foi caindo as folhas, e depois de um tempo ela ficou assim, né, ficou toda seca. Daí até a gente tinha esquecido disso, tal, depois a gente ficou pensando, nossa, como que essa árvore morreu, né? E daí ela lembrou, né? Lembrou, nossa, teve aquele dia que teve aquela tempestade, caiu um raio. A partir daquele momento ela foi morrendo. E hoje ela está lá seca, totalmente seca, não dá nada, sem vida. Né? Totalmente sem vida na árvore. Então o ponto é, a partir do momento que a morte começou a reinar ali naquela árvore, né, usando ela como exemplo, ela não pôde mais gerar vida. Ela não pôde mais dar fruto. Ela não pôde mais dar folhas. Mesmo se ela quisesse, né? Mesmo se ela se esforçasse, ela poderia fazer a força que fosse, né? Poderia estar no local que fosse, ela não daria mais, porque ela já não estava viva. Já havia morte ali, a morte estava operando nessa árvore. E a partir daquele momento, existia um destino para ela, que era um destino de morte completa. Então as pessoas olhavam ali, tinha folhas, mas estava caindo, até o momento que acabou completamente. Até o momento que não tinha mais nada ali. E hoje, olha lá aquela árvore, nossa, toda seca aqui, né? Não tem mais vida ali. Não tem mais vida porque a morte estava operando em cima dela até que acabou completamente a vida. Esse versículo que nós lemos ali, o primeiro, né, de Colossenses 2:13, que fala, quando vocês estavam mortos em seus pecados, essa palavra ali no grego, né, no original dela, ela quer dizer necros, que vocês conhecem, né? Ela é a raiz de algumas palavras que nós usamos também, né, como necrose, necropsia. Então, que fala que a necrose ela é a morte das células, né? Então, um membro do seu corpo, quando você tira ele do corpo, ele vai sofrendo de necrose, vai morrendo, né? As células vão morrendo, até que aquilo acabe em nada, não é mesmo? Então, e essa palavra aqui, né, no original, a primeira definição que aparece ali no dicionário grego fala que é sem vida. Morte, necros, e o significado ali no grego, sem vida. Então é simplesmente isso, sem vida. Todos nós, esse era o nosso estado, sem vida. Muitas vezes nós temos a ideia de que a morte, né, é o fim, né? Às vezes a gente pensa, poxa, fulano morreu, acabou, é o fim. Mas nós sabemos que não é o fim, né? Na verdade, é uma separação que acontece ali. E é a separação do quê? A separação da vida. Então, por isso que todos nós estávamos mortos. Porque nós estávamos separados da vida. Separados da vida. E agora eu pergunto para vocês. Alguém que está separado da vida, mesmo que eu chegue com uma lei para essa pessoa e fale, olha, você precisa dar frutos. Essa pessoa vai conseguir dar frutos? Não vai conseguir dar frutos. Por quê? Porque a morte opera nessa pessoa. Ela pode querer, ela pode se esforçar ao máximo, mas todo fruto que vai sair dela vai ser fruto de morte. Porque é algo interno, porque ela está desconectada da vida. Não há vida ali. É impossível para uma pessoa dar fruto de vida se ela não tem a vida em si, se ela não tem a vida nela. Se a morte opera ali, não tem como. Vai dar fruto de morte. Vai se esforçar, mas vai continuar dando frutos de morte. João 3,18 fala assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então,
quem não crê já está condenado. Já está condenado. Então a pessoa já está num ponto de morte. Por mesmo que às vezes parece muito bonitinho, faz boas coisas, mas já existe algo ali. Por mais que a pessoa queira, ela não vai conseguir produzir frutos de vida. E isso na palavra, em Romanos, Paulo ele vai falar que isso é a lei do pecado e da morte. Está escrito lá, lei do pecado e da morte. E eu não quero que você pense na lei do pecado e da morte como um estatuto, né? Alguma coisa ali, um regimento. Mas eu quero que você compare isso à lei da física, por exemplo. Existe algumas leis da física a qual nossos corpos estão sujeitos, não é mesmo? Existe, por exemplo, a lei da gravidade. Que por mais que você queira, né, fazer como lá no espaço e sair voando, flutuando, você não vai conseguir. Por mais que você queira, não vai conseguir, não tem essa possibilidade. Por quê? Porque existe uma lei que atua sobre os nossos corpos. E essa lei é a lei da gravidade. Você pode dar um pulo o mais forte que você quiser, mas você sempre voltará para o chão. Porque existe uma lei que está sobre os nossos corpos. A lei da gravidade faz com que todos nós fiquemos com os nossos pés no chão. Não é mesmo? E essa lei do pecado e da morte é a mesma coisa. Todos nós estávamos mortos e existia uma lei que operava em nós, que sempre que nós queríamos fazer algo bom, sempre era ruim, sempre era ruim. Mesmo até as boas ações que alguém pode fazer, sempre vai ter um sentimento ali dentro de glória para si, não é mesmo? Sempre vai querer algo em troca. Mesmo por trás de um eu te amo, tem um ué, mas você não me ama de volta, não é mesmo? Sempre. Por mais que a pessoa se esforce, porque existe uma lei que atua na pessoa. E essa lei é a lei do pecado e da morte. Infelizmente, né? Paulo ele diz assim, em Romanos 7,14 ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Paulo aqui, ele corrobora aqui para a ideia de que eu sou escravo, né? Escravo dessa lei. E daí ele fala ali em Romanos 7, né? Depois você pode ler, ele fala assim, quero fazer o bem, mas não consigo, não posso. Né? Por mais que eu tente, eu vejo uma lei agindo por meio dos meus membros, por meio do meu corpo. E eu não consigo. E existem muitas pessoas que muitas vezes, né, elas têm na cabeça que elas conseguem, né? Não faço nada de mal, não faço nada de errado, né? Eu sou bonzinho, essa cabeça de, eu sou bonzinho, tá tudo certo. Quando na verdade não é a respeito dessas ações, não é a respeito daquilo que se vê exteriormente, é a respeito daquilo que está lá dentro. Nós não temos vida em nós mesmos, não diz respeito àquilo que você faz naturalmente. Jesus, né, Deus ele não está vendo isso. Deus ele não está olhando para as suas ações. Não, é aquilo que está dentro. Está contaminado, está sujo, está em trevas, está podre, está num estado de morte, morrendo a cada tempo que passa, morrendo. E eu quero ler com vocês, né, até em João 5, 25 a 26 fala assim: em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, a vida está somente em um lugar, e a vida está no Filho. É por isso que todos aqueles que ouvem o Filho, esses viverão, diz ali a palavra. Por isso que todos aqueles que creem no Filho, que tomam posse do sacrifício do Filho, tomam posse da obra consumada do Filho, esses recebem vida, esses recebem a vida. E a partir deste momento, o próprio Jesus, ele reparte conosco aquilo que ele tem, a vida que ele tem, passa a estar dentro de cada um de nós. Eu quero ler com vocês também Romanos capítulo 8, desde o começo ali, Romanos capítulo 8,
versículo 1, Paulo fala assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, e aqui nós estamos falando de uma outra lei, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Olha só que maravilha isso. A partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso cabeça, como Senhor das nossas vidas, Ele imparte a vida dele conosco. E existe uma outra lei que passa a agir em nós. É a lei do Espírito de vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Aquilo que te prendia, aquilo que fazia com que você ficasse plantado no chão, não poderia sair dali, porque existia uma lei, existe uma lei superior. Existe uma lei superior. Eu quero que você pense, né, como um exemplo aqui, existe uma outra lei da física, que é a lei da propulsão, do avanço e propulsão, que é a mesma lei que atua nos aviões, não é mesmo? Um avião não poderia estar voando, não é mesmo? Só que existe uma outra lei que ele usa. E determinada velocidade, com a aerodinâmica correta, ele passa a voar. E todos aqueles que estão dentro desse avião vão voar também. Por mais que tenha a lei da gravidade, existe uma lei que é superior, que passa a agir na pessoa. Todos aqueles que estão dentro do avião, mesmo que eles não tenham capacidade nenhuma de voar, eles vão voar. Eles vão voar. Se eles estão ali dentro, eles não precisam fazer nada. Alguém aqui já viajou de avião? Você entra lá e você faz o quê? Você senta, não é mesmo? Você senta ali e o que você faz? Você faz nada. Você não faz nada. Você simplesmente senta na tua poltrona ali, tem o teu número, né? Tem um lugar reservado para você. Eles vêm e te trazem comida. Tem uma vez que a gente viajou para um lugar bem longe, né? E daí tem essa parte, né, de comida assim. E daí eu estava com alguns amigos, daí a gente sempre falava, ó, vou dormir, mas a hora que vinha a comida você me acorda, né? Quando a pessoa não acordava, você ficava bravo, né? Porque, pô, passou a comida, cara. Mas você senta ali na poltrona, você recebe a comida, te falam, ó, estão indo para tal lugar, tantos pés, a tanta velocidade, está indo. E você não faz nada. Você não faz absolutamente nada. Não se trata do fazer, se trata de estar no local correto. E o local correto para nós estarmos é dentro desse avião. E esse avião se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não é outro lugar, não é outra coisa, não é fazer o quê, não é fazer... É Cristo, é Cristo. É em Cristo Jesus. 1 João 5, 11 a 12 fala assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Todos que recebem as boas novas e nascem de novo, esses estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E daí tem essa lei do Espírito de vida que passa a agir em você, que passa a agir em mim, que passa a agir em nós. Assim como nós, né, tivemos aqui esse exemplo da árvore. A partir do momento que ela recebeu aquele raio ali, né, ela morreu. No outro dia, ela estava igual, mas ela já tinha morrido, não é mesmo? Dias foram passando, até que acabou completamente. E eu digo para você, que quando você aceita Cristo Jesus, tudo mudou. No outro dia você talvez esteja igual aos seus olhos, não é mesmo? Talvez você acorde e você fique com medo de determinada situação. E você pensa, ué, mas não aceitei a Cristo? Mas existe uma lei que passa a agir em você, e dia após dia, essa lei vai atuando em seus membros, vai atuando em seu corpo. Quando vai ter um belo de um dia que você vai estar na rua ali, e você olha para uma pessoa, você para e ora com aquela pessoa, e depois que você ora, você pensa, caramba, que loucura, eu nunca fiz isso na vida. Não é mesmo? Nossa, que loucura, o que eu estou fazendo, né? Isso que você está fazendo, o resultado disso é o resultado da lei do Espírito de vida agindo através de você. É o resultado da lei do Espírito de vida agindo em você.
Porque você está ali dentro, você não faz nada, mas o Espírito te conduz, o próprio Deus te conduz para todas as coisas. Isso é maravilhoso. Eu quero que você também leia comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19, nós vamos ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então nossa vida inteira passa a depender única e exclusivamente de Cristo. Cristo, o evento mais importante de toda a história, né? O momento mais importante de toda a história, são aqueles 3 dias, onde Ele morre e ressuscita, e todos nós morremos e ressuscitamos com Ele. Esse momento, toda a nossa existência humana depende desse momento, depende dessa obra e de mais nenhuma. Quando Jesus ele vem ao mundo, a palavra fala que a vida estava nele, ele era a luz dos homens, ele desceu no mundo de trevas, completa treva, só morte, ele desce no mundo onde não tem nada, somente ele era a vida, e a partir da obra dele, toda essa vida começa a se espalhar pelo mundo, e nós somos resultado disso, nós somos resultados deste momento exclusivo ali, toda a nossa vida passa a depender disso. O sucesso no teu trabalho não depende do teu estudo, não depende da tua capacidade, depende daquele momento ali, da obra de Cristo. A saúde do teu corpo depende daquele momento, da obra de Cristo. Tudo passa a depender única e exclusivamente daquele momento. Esse é o momento mais importante. Existe até aqueles filmes, talvez você já viu, que existe uma pessoa que está escalando uma montanha, né, de gelo ali, e daí durante o caminho ela vai prendendo as estacas, colocando aquela argolinha ali, para ficar de segurança, né? Daí nos filmes tem um momento ali que dá uma escorregada tal, e ela cai e ela fica ali totalmente presa naquela argolinha ali, né? E Jesus é essa argola, nossa vida está totalmente dependida dele, só que muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso. Todos nós podemos descansar, podemos nos deitar, podemos nos lançar em Cristo Jesus. Não existe lugar melhor, não existe outra saída, outra opção, a não ser essa, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Efésios 1, do 9 ao 10 fala assim, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, Deus Pai nos revelou, né, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto as da terra. Todas as coisas, foi da vontade do Pai fazer com que todas as coisas convergissem em Cristo Jesus, em Jesus. Fora dele só há morte, não existe vida em outro lugar, é somente em Cristo Jesus. Essa palavra convergir aqui, ela tem um significado de condensação, né? Condensação, ou também algumas colocações até usam ela como sumário, né? Sumário também, quando você abre um livro, existe todo ali os capítulos, né? No sumário ali nós conseguimos ver tudo aquilo que vai estar no livro, né? Então todas as coisas estão colocadas em Cristo Jesus. Tudo está condensado em Cristo Jesus. Foi da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele sabe que em Cristo Jesus não existe falha. Não existe a possibilidade de nós cairmos. Não existe a possibilidade de dar errado. Não existe a possibilidade de que as coisas não vão bem. Não existe essa possibilidade. Em Cristo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo. Simplesmente tudo. Aquele que tem Cristo é invencível. É invencível. Tudo que o inimigo prepara para acabar com a sua vida, até essas coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Todas as coisas.
né? Até uma situação que parece ser, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Até essa situação, Ele faz com que coopere para o seu bem. Quem tem Cristo é invencível. É invencível. Diante de qualquer situação, diante de qualquer realidade terrena, nós somos invencíveis. Nada que vem para causar o teu fim não vai ter poder sobre a tua vida. Toda e qualquer situação que parece situação de perca, que parece uma situação, né, que vem para te prejudicar, tudo que acontece, eventualmente acontece na sua vida, se você está em Cristo, até essa situação, nada, não vai contribuir para o seu bem. Vai contribuir para o seu bem. Para o seu bem, você pode descansar, você pode se deleitar em Cristo Jesus, saber que ali você está guardado. Guardado. Romanos 8, do 1 ao 2, né? A gente já leu isso aqui, mas eu quero ler de novo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Agora nós estamos debaixo de outra lei, agora nós estamos na sombra do Altíssimo, né? Do Todo-Poderoso, do Onipotente. Em Salmos lá, né, o salmista fala, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Existe uma sombra, né, da morte, mas agora nós estamos mais nessa sombra, nós estamos na sombra do Altíssimo. Quando você fala sombra, você logo já pensa que existe algo em cima, não é mesmo? E agora o próprio Pai, nós estamos em Cristo, escondidos em Deus. Não existe mais perigo. Quando você está nessa posição, tudo está resolvido. Não existe nada para resolver, tudo está resolvido. Né? Quando você vai sair para a sua semana, a sua esposa ou seu marido te fala, e daí essa semana? Ah, tenho tal coisa para resolver. Não, não tem. Não tem. Ah, nossa, tem aquele problema lá que tem. Não tem para resolver. Porque tudo, quando você está em Cristo, tudo está resolvido. Você sai de casa para pegar aquilo que é seu, para pegar a vitória que já foi conquistada, né? Para ver a resolução que o Senhor já preparou, né? Você não sai para resolver, você não sai para dar um jeito, não. Você sai para ver a manifestação daquilo que o Senhor já decretou. Amém? Essa é a realidade daqueles que vivem em Cristo Jesus, daqueles que estão inseridos. Nós passamos a ter a vida de Cristo, a vida que opera em nós, não é a nossa vida, não é mais aquela vida que Adão tinha, não, a vida é a vida do próprio Cristo. Essa é a vida que está em nós agora. Essa é a vida que está em nós agora. E existem efeitos dessa vida, existem manifestações dessa vida que acontecem, e nós podemos ver. Só que é interessante porque Satanás, ele sempre vai tentar nos prender, Satanás, ele sempre vai vir com mentiras, assim como foi com Eva, ele sempre vai vir com mentiras para tentar nos prender, para tentar fazer com que nós percamos o nosso foco, para que nós tiremos os nossos olhos daquilo que é verdade. Ele sempre vai tentar manipular as coisas para tentar fazer você não crer nesta palavra. Hebreus fala que tudo aquilo que se vê veio daquilo que não se vê, veio da palavra. E nós sabemos que toda a palavra de Deus se cumprirá. Toda a palavra de Deus se cumprirá. Não existe nada que não vai voltar para Deus, que não vai voltar sem que cumpra o seu propósito. E Satanás, ele vem e coloca em xeque essa palavra, para que você não concorde com aquilo. Na pregação anterior, quando o Rafa pregou aqui, né, ele falou a respeito de concordar com Deus. Alguns de vocês estavam aqui, né? E ele estava falando, nós precisamos concordar com a palavra. Nós não concordamos com aquilo que vemos, não concordamos com as coisas que são apresentadas a nós, não concordamos com aquilo que nos dizem, nós concordamos com a palavra de Deus. Tudo aquilo que ele diz é a verdade. Tudo aquilo que ele diz é a verdade. Satanás, ele tenta montar todo um esquema, tenta montar todo todo um local ali, uma situação para tentar te despistar, mas permaneça na palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus. Essa semana
O Espírito Santo me lembrou disso, na verdade, né? Eu estava refletindo a respeito da palavra, algumas coisas, e eu lembrei disso, né? Depois eu vou dar uma lida, né? Procurar ler ali para entender, mas eu estava lembrando de algo, né? O Espírito Santo me lembrou de algo. Nós sabemos, né? Agora uma curiosidade aqui para vocês. Nós sabemos, né? É conhecido do homem que a velocidade da luz, ela é de 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, quando nós saímos de noite, né? Se você sai na rua ou você está na janela ali da sua casa e você olha para o céu, você vai ver várias estrelas. Só que aquela estrela que você está vendo ali, muitas vezes ela já nem existe mais, sabia? Que loucura isso. Muitas vezes ela já não está mais lá. Porque ela está tão longe, que quando nós vemos a luz dela, essa luz já saiu de lá há milhares de anos atrás. Uma loucura isso, né? A estrela está tão distante, a milhares e milhares de quilômetros da Terra. E quando nós enxergamos essa luz, a luz que nós vemos é aquilo que já foi, há milhares de anos atrás. Talvez essa estrela já morreu, e nós estamos ainda vendo a luz dela. Talvez já se passou há 2, 3 mil anos atrás, essa estrela já não exista mais, já tem explodido, mas nós ainda vemos a iluminação dessa estrela, nós ainda vemos a luz dessa estrela. E muitas vezes essa é a grande questão também. Eu até escrevi aqui, ó, a luz emitida pelas estrelas viaja a 300 mil quilômetros por segundo em todas as direções e pode levar milhões e milhares de anos para chegar até nós. Por isso, quando olhamos para a estrela, estamos vendo o passado. Ou seja, estamos vendo o que um dia foi, mas já não é mais. E muitas vezes, é isso que acontece conosco, não é mesmo? Quando nós estamos em Cristo, muitas vezes acontece, Satanás ele vem tentar colocar situações na sua frente, vem ver atitudes, mas já não existe mais aquilo. Já foi. A realidade não é essa. Por isso que nós não olhamos para os nossos irmãos de maneira natural, né? Por isso que quando você sai, às vezes acontece alguma coisa e o Satanás ele vem te condenar. Olha só o que você fez, mas isso é aquilo que foi, já não é mais. Isso aqui já mudou faz tempo, milhares de anos atrás. Isso já não existe mais. Já não existe mais. E da mesma forma, existem estrelas que já se formaram, estão brilhando, mas que nós ainda não estamos vendo. Porque a luz, e nós sabemos que luz é revelação, ela não chegou até a nós ainda. Mas não significa que ela já não esteja lá. Não significa que ela já não esteja lá. Enquanto eu estava pensando nisso, e daí eu até fiquei ali pensando, nossa, cara, eu fui falar com a Andra, né? Eu fui falar com a Andra ali, conversar com ela. Olha só, amor, o que você acha disso? Olha só, da estrela aqui. Enquanto estava falando para ela, o Espírito Santo me trouxe isso. Quando Jesus ele vem à Terra, existe alguns reis que vão até Jesus. E eles são guiados por quê? Por uma estrela. Mas o brilho que eles estavam vendo já era de muitos anos e muitos anos atrás. Deus ele já tinha entregue Jesus há muito tempo atrás. Eles estavam vendo aquilo naquele momento, quando a luz foi revelada a eles. Quando a luz foi revelada a eles, eles viram. Mas o próprio Deus já tinha há muitos, milhares de anos atrás. E para mim, quando Adão pecou, o próprio Deus já tinha enviado essa estrela. E daí naquele momento ali, aquele povo viu aquela estrela. Essa estrela aqui vai nos levar até o Filho de Deus, até o Rei. E nós seguimos essa estrela. Mas o próprio Deus, ele já tinha soltado aquela estrela milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. O povo ainda viveu anos e anos sem o Salvador, não tinha a revelação do Salvador. Não sabia, não via, mas o próprio Deus já tinha provido, já tinha trazido a provisão da salvação deles. E aquela luz chegou até eles. E eles viram a luz e foram. E a vida se manifestou ali. E todos puderam compartilhar dessa vida.
Então, todas as situações que nós passamos, sabe, que às vezes a gente fica pensando, como que isso, né, vai cooperar para o meu bem? Olha, isso daí, Deus ele já liberou a sua provisão há muito tempo atrás. Deus ele já liberou para você as coisas há muito tempo atrás. É tudo nosso já. Em Cristo nós já temos todas essas coisas. Todas essas coisas. Nada nos falta. Todo o cenário que nós vemos que vem de destruição é uma mentira. É uma mentira. Aquela conta lá que fica te atormentando, aquilo lá que está há tanto tempo você não sabe o que fazer com aquilo, é uma mentira. Aquele laudo que o médico te deu é uma mentira aquilo. Porque é proveniente da morte. Tudo que é proveniente da morte é uma mentira. Não é verdade. A realidade, porém, se encontra em Cristo. A verdade se encontra em Cristo. Romanos 1,17 fala, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo não viverá por aquilo que ele vê, não viverá pelas situações que são apresentadas, mas ele viverá pela fé. Fé no quê? Fé na palavra. Fé na palavra de que Cristo já consumou, já fez, resolveu todas as coisas. É pela fé na palavra de Deus que nós vivemos, é pela fé na palavra de Deus que nós andamos. As decisões são tomadas pela fé naquilo que o nosso Pai disse, e não naquilo que vemos, não nas coisas, porque como eu disse, aquilo que vemos tem coisas que já acabou, não existe mais, é tudo mentira, é tudo uma falcatrua, é tudo uma tentativa de nos enganar. Mas nós, porém, permanecemos com a palavra, permanecemos com a verdade. Eu quero ler com vocês um versículo, uma passagem que está em Deuteronômio, versículo 15. Nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 12 ao 14, diz assim, ali tem algumas coisas de lei, do regimento ali que é dado para o povo e tudo mais, e nessa parte aqui, vai dizendo assim, se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo que o Senhor, o seu Deus, tiver te abençoado, isso você lhe dará. Então, em Deuteronômio nós vemos ali várias coisas ali que o povo deveria seguir e tudo mais. E em determinado momento ali, existe essa lei que é dada ali, Olha, quando alguém for vendido para você como escravo, a pessoa vai trabalhar ali, mas ela vai trabalhar só 6 anos. E no 7º ano, essa pessoa vai ter que ser liberta. E quando ela for liberta, ela não vai sair da mesma forma que chegou aqui. Você vai ter que dar gado, você vai ter que dar da sua colheita, as coisas que você tem, tudo aquilo que o Senhor te entregou, isso você entregará também para essa pessoa. E o interessante, a Bíblia fala, Jesus mesmo fala, determinado momento ali, quando Jesus estava explicando as Escrituras para 2 pessoas, ele estava falando ali, a Bíblia fala que ele falou com eles tudo aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito dele. Então nós sabemos que a Bíblia, a palavra, ela fala a respeito de Cristo, ela fala a respeito de Jesus. E nessa porção aqui, existe algo muito interessante aqui, tá? Existe algo muito interessante aqui que eu vou falar, mas vocês depois leiam a palavra e estudem, que é muito interessante. Que fala aqui que ele trabalhar somente 6 anos. 6 anos. Somente 6. Mas no 7º, ele tem que ser liberto. Ele tem que ser liberto. Nós sabemos que desde quando Adão pecou até os dias de hoje, já se fazem 6.000 anos. Mas no 7º ele vai ter que ser liberto. Mas tem um mistério aqui, que depois vocês leiam. É papo para outra pregação. Mas o importante é que ele fala aqui, quando ele é vendido como escravo, ele vai ter que ser liberto no 7º. Mas quando ele é liberto, ele não vai sair de mão vazia. Ele não vai sair de mão vazia. Você vai ter que dar gado, você vai ter que dar da sua colheita, aquilo que você planta, você vai ter que dar tudo isso. Tudo aquilo que o Senhor Deus te deu a Ele, você vai ter que entregar a Ele. Então aquele
escravo que estava sem nada, chegou como um produto sendo vendido, ele sai daquele local, não como um escravo mais, mas como um senhor de gado, como um senhor de terra, ele sai como alguém rico dali. E nós lemos há pouco tempo atrás que Paulo ele fala, né? Olha, a lei é espiritual, mas eu fui vendido como escravo. Mas nós sabemos que em Cristo nós fomos libertos. E quando nós somos libertos, nós não saímos de mão abanando. Nós não saímos de mãos vazias. Nós saímos com a própria vida de Cristo. Nós saímos com a própria vida de Cristo. E essa vida agora, ela se manifesta trazendo saúde, ela se manifesta trazendo provisão, ela se manifesta trazendo alegria, se manifesta trazendo resolução de todas as coisas. Essa vida, ela não é simplesmente, quando eu estiver com Cristo. Não, essa vida nós já recebemos. Ele já nos deu essa vida eterna. Existem manifestações dessa vida que nós podemos viver hoje. Existem manifestações dessa vida. Na verdade, olha, a gente não faz ideia do que essa vida pode fazer por nós. Essa é a verdade, né? Nós sabemos muito pouco, muito pouco. Paulo lhe fala em Romanos ali que se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você, esse Espírito trará vida ao seu corpo mortal. Ele está falando que hoje no seu corpo aqui, agora, o Espírito ele pode trazer vida agora, para o seu corpo aí, mortal agora. Essa dor no seu joelho, o Espírito pode trazer vida agora. Essa depressão, o Espírito pode trazer vida aí agora. Agora. Essa vida ela se manifesta agora, nesse momento. Nós podemos ser totalmente, nosso corpo pode ser totalmente transformado pela vida que Deus nos concede. A vida de Deus ela é abundante. Ela não é simplesmente para você ficar vivo e esperar Jesus voltar, não. É para que você viva abundantemente agora. É para que você possa viver uma vida sem limites agora, nesse momento. Antes nós não estávamos mais conectados à vida, mas agora nós estamos. A própria vida de Cristo está em nós. Essa vida se manifesta em nós. Assim como José, nós sabemos que José é outro que foi preso também, e foi vendido como escravo. Mas quando ele foi liberto, vocês lembram o que aconteceu? Ele não saiu para a posição que ele estava. Ele saiu para uma posição superior. Ele saiu para governar o Egito. Ele saiu de uma posição de escravo, de vendido, para governar. E essa vida faz isso por nós. Ela nos tira de uma posição de escravos, nos dá vida e nos coloca numa posição de governo. De governo sobre tudo aquilo que te escravizava antes. Agora você exerce domínio sobre essas coisas. Se o medo te escravizava, você exerce domínio sobre o medo. Se a tristeza te escravizava, você exerce domínio sobre a tristeza. Tudo aquilo que te escravizava antes, agora você exerce domínio sobre essas coisas. Deus ele nos coloca em uma posição alta. Essa vida nos coloca em uma posição, nos dá acesso a algo muito superior. Muito superior. 2 Coríntios 5:21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora nós fomos feitos justos. Agora nós estamos numa posição totalmente limpa, de justiça, de santidade, de pureza. É dessa forma que o nosso Pai nos vê. É dessa forma, essa é a realidade. Não existe outra realidade. Aquilo que você eventualmente faz, aquilo que muitas vezes nós fazemos, isso não define quem nós somos. É a palavra de Deus que define quem nós somos. E a palavra fala que nós somos justos. Somos justiça de Deus. Estamos em Cristo Jesus, em uma posição de governo. Aqui fala que tudo aquilo que te dominava, nós éramos devedores ao Senhor morte. E Jesus ele vem para pagar essa conta. Não é mesmo? E eu gosto de um exemplo, eu falo lá no grupo, que talvez, que isso já aconteceu comigo uma vez e a gente fica indignado com isso, que é, determinado dia talvez você pagou ali uma fatura do seu cartão, uma fatura cara, de alguns mil ali, que tinha gasto bastante naquele mês, e você paga essa fatura. E daí no mês que vem o resumo da fatura daquele mês e do mês passado ali, falando que você não pagou. E daí, logicamente, você vai ficar já indignado com aquilo, Como não paguei? Eu paguei, tá pago isso daqui, estão me cobrando de novo isso daqui.
Existe cabimento num negócio desse? Não existe cabimento. Por quê? Porque já foi pago. Quando acontece uma situação, não sei se já aconteceu isso com vocês, você fica indignado com um negócio desse. E você fala, não vou pagar, não vou, né? Você já fala para sua esposa, ó, não vou pagar isso, hein? Já paguei, pode fazer o que fizer, manda a polícia aí, eu estou aqui com o certificado ali, né, o comprovante, o recibo. Ué, como assim estão me cobrando de novo o negócio aqui? Essa indignação, quando você está triste, essa é a indignação que você tem que ter. Quando vem um sentimento de preocupação, essa é a indignação que você tem que ter. Sabe por quê? Porque Jesus já ficou preocupado. Porque Jesus já ficou com medo. Porque Jesus, ele se fez pobre. Porque Jesus, ele teve o corpo todo dilacerado. Quando vem uma doença no teu corpo, você diz, isso aqui é mentira, já está pago. Eu estou em Cristo Jesus, isso daqui não existe, não é meu. Não é meu, é uma mentira lavada de Satanás isso daqui. Por quê? Porque já está pago. Isaías 53 fala lá, né, que ele foi um homem de dores, sofreu. E eu pergunto para vocês, o que Jesus fez para sofrer? O que ele fez para poder apanhar, para poder ser humilhado, para poder passar por solidão, ser abandonado? O que ele fez para isso? Ele não fez nada. E toda essa injustiça foi imputada a ele. E eu pergunto para você, o que nós podemos fazer para ser justos, para ter essa vida abundante? Nada. Da mesma forma que Jesus colheu toda essa injustiça que era nossa, nós colhemos a justiça por causa dele. Por tudo que ele fez. Por tudo que ele fez. Nós recebemos, nós colhemos esta vida. Essa vida é nossa. Ele nos deu. Ele nos deu. E essa vida se manifesta hoje em nós, através de cura, através de libertação. Essa vida se manifesta agora, hoje. Você precisa declarar, quando aparecem situações assim, você precisa declarar. Quando vem uma conta assim, né, no seu cartão cobrando ali, você vai ter que pagar aquilo ali. Ou senão eles vão colocar, né, vão sujar o teu nome. A menos que você vai lá e declare, mostre lá o comprovante. Olha aqui, ó o comprovante aqui, eu paguei esse negócio aqui, né? Você vai indignado lá, já bate lá na mesa, né? Você chega com toda a autoridade lá, porque ó, tá aqui o comprovante. E você tem que fazer a mesma coisa quando vem uma doença, quando vem uma situação no seu casamento, você pega a Bíblia assim, ó, tá aqui o comprovante. Paga isso daqui é mentira. Isso aqui é mentira, você precisa declarar, você precisa falar. Daí sabe o que vai acontecer? Quando você chega lá, né, na central lá, e você mostra o comprovante, daí o que acontece ali? Eles são envergonhados, não é mesmo? Eles são envergonhados. Puxa, desculpa, né? Nossa, estamos cobrando aqui, realmente já foi pago e tal. Mas se você não falar nada, eles vão te cobrar, não é mesmo? E Satanás é assim. Ele vai falar que não, você não é, você é triste, seu casamento, é a morte que opera aí, cada dia fica pior, né? É assim, e você vai aceitando aquilo, e toda uma conta que já foi paga. Toda uma conta que já foi paga. Você precisa abrir a sua boca, pegar o certificado, a palavra de Deus e falar, isso é mentira? Jesus pagou, Jesus já fez. Jesus, ele pagou por essa pobreza, não é minha. Essa desgraça aqui não faz parte de mim. Essa doença aqui que se manifesta, não é minha, já foi pago, o certificado está aqui. Você precisa abrir a boca e declarar isso. E você envergonhar as trevas, envergonhar Satanás. Colocar ali exposto ali, ó, mentira, você é derrotado. Isso daqui é mentira, isso daqui na minha casa, aqui está meus filhos, isso está acontecendo com meus filhos, é mentira isso. Isso não é verdade. Eu tenho a vida de Cristo, Ele me deu. E a vida de Cristo não tem doença. A vida de Cristo não tem essas dificuldades, não tem preocupação. Pode acontecer o que for, eu posso dormir em plena paz. Você que perde o seu sono, pegue a Bíblia e declare, eu tenho perfeita paz em Cristo Jesus. A paz de Cristo, ela guarda o meu coração. Em paz me deito e logo adormeço, porque o meu Pai me faz viver em plena segurança. Você precisa pegar o seu certificado e mostrar aquilo que é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a realidade, não existe outra, essa é a verdade. Agora nós temos a manifestação dessa vida, nós vivemos essa vida abundante declarando essa verdade, declarando a palavra, pegando o comprovante e declarando tudo aquilo que está ali. É assim que nós reinamos sobre todas as coisas. Aquilo que antes, né, nos fustigava ali,
nós pegamos aqui a palavra e declaramos, olha, essa é a verdade, a vida de Cristo em mim é assim, essa é a verdade. E nós dormimos em paz, nós descansamos em paz. Então nós sabemos que a palavra da verdade é o nosso certificado, o Espírito está em nós, nós declaramos a verdade da vida que o Pai nos deu e nós vivemos hoje, essa vida é manifesta hoje, através da palavra de Deus. Existe um momento onde o próprio Deus ele chega, né, para Abrão, ainda o nome dele era Abrão, e ele fala, olha, eu escolhi você vai ter uma descendência gigantesca, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Ele chega com uma palavra ali para Abrão, e Satanás ele monta já todo um cenário, olha, sua mulher não pode ter filho, olha, isso daqui não vai dar, você já está velho, ele já vem montando todo um cenário, olha, tem certeza, olha quanto tempo, e depois de muitos anos ali, né, ele vai um dia após o outro, em determinados momentos, eu creio, né, que ele até já estava querendo concordar com aquilo que Satanás estava falando, não, realmente, né, pô, eu estou ficando velho mesmo, né, olha, realmente minha mulher nunca teve um filho, e agora, né, e a palavra é muito interessante, né, que depois de 24 anos, um anjo vem e aparece para Abrão, né? E ele fala para Abrão, olha Abrão, você vai ser pai sim, você vai ser pai porque Deus disse, Deus falou, existe uma palavra, Ele te deu, pega esse certificado aí e usa ele, fala, mostra, coloca a mão na cabeça da sua mulher aí, na barriga dela e declara, o certificado é seu. Existe uma palavra que Deus te deu. E daí, olha só que interessante, eu quero ler com você Gênesis 17, do 2 ao 5. Fala assim, farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra a Deus e lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então o anjo do Senhor fala, ó, agora seu nome vai ser Abraão. E nós sabemos que Abraão significa pai exaltado. E a partir daquele momento, ele ia ser obrigado a falar que ele era pai, não é mesmo? A partir daquele momento, como é seu nome? Eu sou pai. Quem que é você? Eu sou pai. Né? Cadê o seu marido? Quem que é seu marido? Ah, meu marido lá é o pai, né? A todo momento, declarando. Por quê? Porque essa é a verdade, isso é o que tem que ser declarado. E nós sabemos que depois de um ano dele declarando, né? Estava esperando ali 24 anos, hoje apareceu, a partir daquele momento, um ano declarando a verdade, o filho nasceu. Declarando a verdade, mostrando, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, a vida de Deus tem poder, vai ser manifesta sim. Nós sabemos também que o anjo apareceu a Maria também, né? Maria sendo virgem ali, eu quero ler com você Lucas 1, versículo 35. A partir dali fala assim, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá, com a sua sombra, estamos debaixo da sombra do Espírito, com a sua sombra, por isso também o ente santo, que há de nascer em você será chamado Filho de Deus, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Não é aconteça comigo conforme é o que está parecendo que vai acontecer, né? Não, é conforme a palavra, conforme o que está escrito, conforme aquilo que o Pai já falou. Que aconteça comigo conforme a vida do Pai que está em mim. A minha vida entra em conformidade com a palavra, não é em conformidade com as notícias. Não é em conformidade com aquilo que está falando. Aconteça comigo conforme a palavra, em nome de Jesus. Amém? Será que você pode dizer isso? Aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aconteça comigo conforme a tua palavra. E eu quero ler outra passagem ainda, que acontece algo muito interessante. Está em Lucas,
capítulo 1, nós vamos ler do 11 ao 20. Nós sabemos que o anjo do Senhor aparece a Maria, falou para ela que ela ia ter ali um filho e tal, mas um pouco de tempo atrás ela apareceu também para a parente de Maria, que era Isabel, e também Zacarias, o seu marido, e aqui nesse momento ele está falando com Zacarias. Olha só o que ele fala. O anjo aparece ali e fala assim, ó: eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos filhos de Israel, diz o Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então o anjo ele já chega com toda uma palavra ali, falando: olha, é assim, diz o Senhor, é assim que vai acontecer. Essa é a palavra de Deus. Então Zacarias ele ouve isso e ele pergunta para o anjo: como que eu vou ter certeza disso? Pois eu já sou velho. Olha só o que Zacarias estava vendo. Ele acaba de receber uma palavra, mas daí ele já olha para o lado: poxa, eu já sou velho. E a minha mulher também já é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar a você e lhe trazer esta boa notícia. Olha só que interessante. Zacarias pergunta: como que eu vou saber, né? Como eu vou ter certeza disso? E a explicação do anjo para que ele tenha certeza, ele falou assim: olha, eu sou Gabriel e eu estou lá ministrando a destra de Deus. E ele falou. E eu vim te dar a notícia. Por isso que você pode ter certeza, porque ele falou. Não é mesmo? E essa é a explicação do anjo. Eu sou Gabriel ali, estou ali ministrando, e ele falou, e eu vim te trazer a notícia. Todavia, você ficará mudo, não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acredita nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Se cumprirão. Então nós vemos um anjo que aparece para Abrão e fala: olha, você vai falar isso, você vai falar Abraão. Qual que é o seu nome? Pai. Qual que é o seu nome? Pai. É isso que você vai falar. Então tá bom. Já no outro, nós vemos o anjo chegando para ele: olha só, você vai ser pai também, você vai ter um filho. Tá, mas eu não sei, eu já sou meio velho. Tá, você não está acreditando? Então você vai ficar mudo. Então não fale ao contrário da palavra. Então nós vemos, né, o anjo aparece mostrando para que um fale algo, e mostrando para que outro não fale. E mostrando para que outro não fale então fique mudo. Não fale isso. Não fale sou velho, não fale minha esposa também é de idade. Não fale aquilo que você está vendo. Pelo amor de Deus, não fale isso. Não fale isso. Isso não corresponde à verdade. Isso é mentira. Nós estamos concordando com Satanás. Essa semana eu aprendi ali também com o Will, a gente estava vendo algo ali, um estudo, e a Bíblia ela fala isso, né? Que pela palavra de duas testemunhas, toda a palavra será confirmada. E daí você acorda, sente uma dor na garganta, a primeira coisa que você faz é ir lá falar para sua esposa: nossa, acho que estou com uma dor na garganta. E a sua esposa confirma, né? Ah, então o vento está meio ruim mesmo, né? Pronto, você falou, sua esposa concordou, está determinado, agora pode comprar o remédio que vai ficar com a dor, né? Chega para sua esposa: olha, Deus falou que a gente vai ter um filho, mas doutor, a gente já está meio velho, né? Sua esposa confirma: realmente, né? Já fala para todo mundo, né? Pô, acho que não vai dar, né? Vem as notícias ali na TV: olha só, o Brasil agora vai passar por uma recessão ali, o setor tal, bem o setor que você trabalha, vai ter uma baixa incrível, você já concorda: nossa, olha só o que vai acontecer, já concorda com aquilo, já concorda com a palavra, concordou tuas testemunhas, aquilo vai ser determinado. É necessário que você não diga essas coisas, afaste da sua boca todas as coisas. Isso não condiz com a realidade da vida que o Pai te deu. Isso não condiz com a realidade daquilo que o Pai disse.
Tudo que nós falamos precisa estar em plena concordância com a palavra. Precisa estar em plena concordância com aquilo com que Deus disse. Com o que Deus diz. Todo o resto é mentira. Todo o resto é mentira. Tudo aquilo que vê é mentira. Não importa, é mentira. É mentira. Passe a declarar a palavra de Deus, que esta vida se manifestará hoje na sua vida. Hoje, é para hoje. Nos deu a vida eterna hoje. Então, nós sabemos também, é muito interessante porque essa vida ali, Romanos fala que ela se manifesta em nosso corpo, trazendo vida a nossos corpos mortais agora já. Nós já temos acesso a isso. Nós já podemos colher essa vida. E tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que está, né, de repente você tem uma empresa, de repente você tem um trabalho, de repente existe uma situação, né, na justiça que precisa ser liberada, né? De repente existe uma acusação, existe alguma coisa que precisa ser liberada. E para isso também nós podemos usar a palavra de Deus. Para isso também nós podemos declarar, nós podemos governar sobre essas coisas. Pessoal, isso é governar, é declarar sobre as situações. Jesus ele fala, né, olha, se você disser a esse monte, ele vai se mover, né? Você diz para ele, diz a ele. Se uma situação aparece na sua frente, você diz a ela, olha, sai daqui, sai da minha casa, sai do meu trabalho. Isso não é meu, isso daí não condiz com a verdade que o meu pai me disse. Em Hebreus, quero entrar um pouco nesse assunto mais rapidamente, que Hebreus 1, do 13 ao 14, fala assim, ora, a qual dos anjos Deus deu em algum momento disse, sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrados dos seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vocês sabiam que os anjos, eles são enviados, eles são, né, ministros para ajudar todos aqueles que vão herdar a salvação? Em Salmo 103, 20 fala assim, ó, bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam toda a voz da sua palavra. Os anjos executam a voz da sua palavra. Existem palavras a respeito das nossas vidas de prosperidade, existem palavras de saúde, existem palavras de alegria, existem palavras de todo aquele que se levanta contra nós, que eles serão condenados. Você vai achar muitas palavras, enfim, uma infinidade de palavras que estão ali para que nós possamos dar voz a essa palavra. E quando nós declaramos essa palavra, aqui em Salmos nós lemos que os anjos, eles cumprem a voz da palavra de Deus. A voz da palavra de Deus. E muitas vezes você passa por uma situação onde você está sendo acusado, ou você está sendo injustiçado na sua empresa, e os anjos de Deus estão ali à sua volta, só esperando você liberar a palavra de Deus. Olha, e um anjo fala com o outro ali, né? Pô, estamos aqui esperando para resolver a situação aqui para o fulano, porque ele não fala a palavra de Deus. Por que ele não declara? Se ele declarar a palavra de Deus, a gente vai executar. A gente vai executar. E pior, às vezes ainda de não falar a palavra de Deus, ainda falar o contrário. Né? Ele fala, ixi, acho que não vai dar certo isso daqui mesmo não. Acho que isso daqui não vai para frente mesmo não. Isso daqui não pode sair da nossa boca, meu amigo. Não pode sair da nossa boca. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Nós precisamos utilizar, nós precisamos desfrutar dessa vida que Ele já nos deu. Nós já temos a vida, a natureza do próprio Deus em nós. Jesus nos entregou a palavra, nós podemos declarar a palavra, nós temos a prova, nós temos o certificado, nós temos o comprovante de toda a obra de Cristo. E aqueles que confiam nessa obra, aqueles que confiam, a palavra fala que eles jamais serão envergonhados. Se nós passamos por vergonha, por humilhação, é porque nós não estamos utilizando esse comprovante. Nós não estamos utilizando aquilo que a palavra já está aqui, que Deus já nos deu, essa vida que Ele já nos deu. Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que nós vivemos, que se manifesta no natural, é proveniente de algo espiritual. E se você não declara a verdade, ninguém vai te pedir licença para te declarar mentira, né? É engraçado, ninguém pede licença para falar algo ruim sobre a sua vida, né?
Chega ali, olha, nossa, sabia que tal coisa está acontecendo? Ó, toma cuidado, né? As pessoas não chegam licença para falar isso, né? Não chega, não pede licença para falar o que é ruim. Mas nós precisamos já descartar toda mentira e declarar a verdade. Eu tenho a vida de Deus, eu sou salvo, eu sou justo, eu tenho tudo ao meu favor. Todas as coisas cooperam para o meu favor. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Eu confio no Senhor e jamais serei abalado, jamais serei envergonhado. Os meus inimigos cairão. Os meus inimigos, a doença XYZ, cairão. Toda situação que se levanta, toda voz que se levanta contra mim em juízo, eu a condenarei. Eu condeno agora em nome de Jesus toda palavra que se levanta contra o meu filho, todas as palavras que se levantam contra o meu negócio, toda palavra que se levanta, eu condeno agora essa palavra, condeno tudo que disseram uma vez a respeito do meu casamento, que não ia dar certo, que meu marido era muito diferente de mim ou vice-versa. Eu condeno agora toda essa palavra. Isso é mentira. Eu tenho a vida de Deus, estou acima das coisas desse mundo e declaro, eu governo sobre essas coisas. Amém? Fique de pé que nós vamos orar um pouco mais também. E é dessa forma que nós vivemos a vida de Deus, governamos através da vida de Deus, através da palavra de Deus, utilizando daquilo que Jesus já nos concedeu, utilizando daquilo que Jesus já nos entregou. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, se você estiver confortável para isso, que nós vamos orar agora aqui, e você concorde comigo nessa oração. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque tudo já nos foi dado através de Cristo. Em Cristo nós estamos livres. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos saúde plena. Em Cristo, Pai, Deus, não temos problemas, não temos dificuldade. Nós apenas sentamos nessa posição e sabemos que a obra de Cristo já fez tudo, resolveu tudo para nós, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós dizemos agora, Satanás, você não tem poder nas nossas casas, você não tem poder sobre os nossos filhos, você não tem poder sobre o nosso casamento. Tristeza, vai embora. Depressão, vai embora. Saia agora em nome de Jesus. Desânimo, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo embaraço, toda dúvida, tudo aquilo que Satanás vem colocando em nossa mente para tentar nos tirar o foco, embaraçar a nossa mente, saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo demônio que vem para tentar oprimir, Senhor, as famílias, saiam agora. Deus, todas as pessoas que fazem parte da Domo, que já foram convidadas para estar aqui, que Satanás está segurando, solte agora em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma palavra, você tem que soltar, você tem que sair, você não tem poder. Como igreja agora, pela autoridade que nós recebemos de Cristo, decretamos essas pessoas livres, essas pessoas libertas de toda amarração, libertas de toda e qualquer mentira, todo engodo de Satanás para trazer mentira para essas vidas. Nós declaramos agora vida, nós declaramos salvação. Os nossos familiares, Pai, nós sabemos que nós, Pai, e a nossa casa servirão ao Senhor. Deus, todos aqueles que têm filhos que não estão aqui, Pai, nós declaramos vida dentro de casa. Todos aqueles que o marido não está aqui, que a esposa não está aqui, Pai, que algum familiar não está aqui, nós declaramos, Satanás, solte essas vidas. Nós fazemos parte dessa família, nós agora santificamos essa família, declaramos que a nossa família é do Senhor, a nossa família é do Espírito, Pai, é conduzida pelo Espírito. Tudo aquilo que entra para trazer destruição, todo o espírito que vem para trazer discórdia nas famílias, trazer confusão nas famílias, entre pai com filho e nora com sogra, nós agora declaramos, saia, espírito de confusão, espírito de briga, espírito de ira, saia em nome de Jesus. Nós temos o certificado, a palavra diz isso a nosso respeito, somos vivos, somos livres, a liberdade está em nós, nós podemos, ó Pai, fluir plenamente pelo Teu Espírito, declarar palavras. Nós agora, Senhor, declaramos que nós somos a luz no nosso lar, nós somos a luz nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, ó Pai. Nós declaramos toda a intimidação de Satanás para fazer com que nós não falamos a respeito da vida. Nós declaramos agora está acabado. Nós declaramos que na nossa boca estará a Tua palavra, Senhor. Declaramos que em nosso trabalho, Senhor, a Sua palavra estará em nossa boca. Declaramos, ó Pai, que onde quer
quer que nós vamos com clientes, a tua palavra estará na nossa boca, Senhor. Nós declaramos que de frente a prognósticos, a tua palavra é o que estará em nossas bocas, ó Pai. E nessa hora nós cancelamos toda a palavra que um dia nós dissemos, toda a palavra que um dia nós podemos ter falado, Senhor, que não está alinhada com tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que nós amaldiçoamos, que de alguma forma nós falamos contra os nossos filhos, contra os nossos cônjuges, contra os nossos familiares, contra os nossos irmãos, nós cancelamos todas essas palavras agora, Pai. Nós declaramos, ó Senhor, a vida fluindo através de nós, declaramos a vida fluindo através de nós, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, aleluia. Vamos cantar uma canção agora, e você declara junto comigo.